Fala galera, hoje eu vou desmontar meu último painel. Eu havia gravado um vídeo já sobre o que tinha acontecido com os painéis, né? Eu montei esses painéis, tem um vídeo onde eu mostro como é que foi esse processo. E depois de alguns meses, uns 2 meses, eu comecei a perceber que estava aparecendo muita asa de cupim aqui no estúdio, né? Então, essa madeira ela é feita com... Essa armação ela foi feita com madeira pinus e eu acabei não me atentando a fazer um tratamento adequado para evitar que esses cupins entrassem. E eles entram mesmo todo fechado aqui, com grampo. Eles entram pelas brechas e é incrível, né? É uma praga. A gente considera uma praga, mas é só mais uma das maravilhas de Deus, né? Deus pensou em tudo. Deus, o Criador, né? A inteligência por trás do universo, pensou em tudo. Porque uma árvore quando ela cai e ela seca, o cupim ele faz parte desse processo de decomposição, né? Da madeira, além dos fungos e tal. E é incrível, o ciclo de vida dele, ele voa até o objeto. Quando ele chega no objeto, ele desprende as asas, né? E ele vira como se fosse um ser terrestre, né? E ele vai se encaixando. E quando ele se aloja aqui, ele explode. Eu não estudei, tá? Estou deduzindo pelo que eu vi aqui. Porque eles entram e eles meio que se explodem e os filhotinhos, como se fossem aranhas, né? Os filhotinhos bem pequenininhos começam a se espalhar pela madeira e vão se alimentando pouco a pouco. Eles usam a saliva para deixar a madeira mole e comem a madeira como se fosse uma papa. E as bolinhas que você vê quando o cupim está na madeira, as bolinhas residuais é o resultado da digestão do cupim já depois que ele comeu a madeira e ela vai se desmanchando, né? Então, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido passado um veneno para cupim. E é o que eu estou fazendo agora, né? E por que eu estou falando disso tudo para vocês, né? Porque ontem eu estava refletindo e comecei a pensar, né, sobre o que a gente planeja, como é que fica na nossa cabeça e como as coisas realmente acontecem, né? Expectativa versus realidade, né? E por mais que a gente estude alguma coisa para fazer e não ter erros, inevitavelmente podem acontecer erros. E neste caso, como eu fiz a maior parte do processo todo sozinho, né? Então eu sei a energia que eu botei nisso aqui, né? Tive ajuda também, mas fiquei chateado quando vi que estavam fadados a serem devorados pelos cupins, né? E eu fiquei ali remoendo isso aí mais alguns meses. E só que falei, vou trabalhar nisso, né? Vou ter que abri-los, tirar todos os grampos, tem muito grampo nele aqui, no tecido. E fazer todo o processo, remover tudo. Passar o veneno, passar o verniz depois, que o verniz ele cria uma película onde a saliva do cupim não consegue derreter a madeira para ele comer, né? Então é como se fosse uma segunda camada de proteção, além do veneno, e depois fechar tudo novamente, né? E eu estou aqui desmontando o último painel. Cada painel aqui a gente vai tirando estou tirando com a chave de fenda, né, esses grampos, e está dando em torno aí de 1 hora cada painel para desmontar. E só que ontem eu estava refletindo sobre isso que está no título deste vídeo, de por que você está com pressa, né? Para que a pressa? Eu acho que é muito comum acontecer de a gente criar planos para chegar a algum lugar, né? E a gente quer chegar rápido nisso, né? Mas para quê? Por que você quer chegar rápido nisso?
Talvez para sair deste momento onde você está agora, que você se sinta desconfortável e você talvez não saiba por que você está desconfortável e você só quer sair disso, né? Preciso arrumar um trampo melhor, preciso ganhar um salário melhor, preciso correr atrás e tem que ser o mais rápido possível. E com esse pensamento, inevitavelmente a gente vai deixar de lado uma coisa muito importante, que é o processo. Tudo que vale a pena, tudo que realmente vai ter uma base sólida no futuro, necessita de um processo, né? Então, um aprendizado de construção de um painel acústico, onde demanda habilidades de carpintaria e outras coisas. Se eu continuasse trabalhando com isso e fazendo isso para vender, por exemplo, isso precisaria de um processo, né? Primeiro eu estudaria como fazer isso. Depois eu ia botar a mão na massa. E a nossa expectativa sempre é de que depois que eu estou fazendo as coisas, nada pode dar errado. Só que o erro faz parte do processo. E o que acontece quando a gente erra e não tem essa consciência sobre processos é de que a gente vai se frustrar com o nosso erro, né? E ninguém gosta de errar, eu não gosto de errar, mas é necessário entender que o erro faz parte do processo de aperfeiçoamento de qualquer coisa que você se proponha a fazer na sua vida, tá? E quando você entende, quando você começa a tomar consciência do que você quer para a sua vida, do projeto que você quer realizar, né? E eu escutei um ensinamento muito bom do Sadhguru esses dias sobre propósito e sobre planejamento, né? O propósito é uma coisa que você vai tomar para si ou descobrir dentro de si. E para chegar nesse propósito, a gente vai traçar planos, né? Isso tem a ver também com o que eu já falei várias vezes aqui sobre alinhamento, né? Sobre você sentir o que vem do seu coração, sobre você pensar, e aqui é o planejamento, e você executar, né? Então, quando tudo isso está alinhado, você é uma flecha, você atinge o seu alvo, né? E então o planejamento ele é só uma etapa para você chegar no teu propósito, né? E a gente planeja, é natural, só que, como eu disse antes, nem sempre as coisas acontecem conforme o planejado, né? E a vida é isso, né? A vida vai te dar as coisas, a vida vai te mandar as coisas. E isso pode estar alinhado com o teu planejamento ou não, entendeu? E tudo bem se não estiver alinhado com o seu planejamento. O que a gente faz nesse momento? A gente se adapta. A gente entende o que está acontecendo, não se frustra. O ideal é não se frustrar e adaptar ao plano, né? Adaptar o plano para continuar em direção ao projeto, ao teu propósito, né? Então, isso muitas das vezes pode parecer um passo para trás, mas é como funciona a vida, né? Então, o que a gente pode fazer com isso é entender que a vida funciona desse jeito e se precisar dar um passo para trás, se precisar parar para desmanchar o que você já fez até certo ponto e reconstruir para você continuar dando sequência e atingir o seu propósito, tudo bem com isso, tá tudo bem. E faz parte, né? O que a gente tem que fazer é continuar. Mais importa a direção do que a velocidade.
Então, se eu pudesse dar uma dica aqui, né? Se eu pudesse deixar mais um ensinamento que eu refleti bastante, é que se você vai começar uma coisa nova na sua vida, algum projeto novo, independente do que seja, um negócio, se vai ser uma mudança de carreira, independente do que seja, tenha consciência de que isso é um processo. Você começar uma coisa nova e fazer isso acontecer demanda processo. Quando você tem isso em mente, você vai estar mais blindado a desistir daquilo, sabe? De ter pensamentos de desistência. Você vai estar mais blindado e vai conseguir suportar o tempo, entendeu? Porque, mais uma vez aqui, processo tem a ver com paciência, que tem a ver com tempo. Às vezes uma coisa que você começa a fazer hoje vai frutificar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Pode frutificar daqui a 1 ano. Pode começar a trazer frutos, né, do que você projetou. Então, a gente nunca sabe quando vai acontecer, quando esse negócio vai começar a tomar corpo, né? Esse projeto seu, esse empreendimento. E a gente nunca sabe. Mas se você tem na consciência que faz parte de esperar, você vai suportar isso e você vai conseguir chegar lá, tá? Então, eu tô já com esse projeto no YouTube aí, vai fazer 1 ano em junho. E eu nunca me senti tão feliz, tão realizado, tão forte, tão esclarecido do que eu quero alcançar, né? Do que é meu propósito. E esse propósito aqui, já compartilhando um pouco com vocês, é fazer também outras pessoas começarem a trilhar o seu caminho rumo ao seu propósito. A gente é um grande ecossistema, né? Eu costumo falar isso, neste mundo que a gente vive. E o teu propósito, a tua essência, ela vai contribuir com este mundo. Se você acha que esse mundo é injusto, se você olha para todas as desgraças que a gente vê por aí, guerras, fome, desigualdade, e você não sabe como lidar com isso, você se frustra, você acha que o mundo não tem jeito, eu tenho uma notícia para te dar. O mundo tem jeito. E para esse mundo se realizar de uma forma melhor, onde tudo isso que eu falei agora de ruim se dissipe e a gente consiga viver de uma forma com menos atrito, a sua essência vai contribuir com isso. O teu projeto, o que fala do teu coração, vai contribuir com isso. Isso tem falado contigo, isso vai continuar falando contigo até você dar lugar para isso acontecer, tá? Isso é uma escolha, né? Eu acredito no livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas existe uma força dentro de você, uma essência, que ela vai falar contigo a todo instante. E geralmente quando a gente ignora isso durante os anos, isso traz colaterais negativos pra gente. E talvez lá na frente a gente se encontre num momento de infelicidade, de dor. Então, se eu pudesse dar outra dica, dê lugar para isso acontecer. Se você já tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem o que comer, se você tem saúde, você já tem o suficiente para começar a realizar este projeto que está aqui dentro. Comece hoje. Não espere as melhores condições. Não espere tudo ficar perfeito. Só comece. E o caminho vai se abrir na sua frente. É isso por hoje. Obrigado.